Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos. Esse é o podcast Áreas Contaminadas, dedicado a falar sobre o gerenciamento de áreas contaminadas em seus aspectos técnicos, ambientais, econômicos e especialmente nos seus aspectos humanos. Eu sou Marcos Tanaka Riz e apresento esse podcast direto dos estúdios da ECD Ambiental em Sorocaba. A trilha sonora é de Mauro Tanaka e de Guilherme Durão. A nossa missão é dar poder a vocês, não um poder mesquinho de subjugar o outro, mas o poder do conhecimento, e ao mesmo tempo que promovemos o reconhecimento das pessoas que constroem o GAC no Brasil, dando voz a essas pessoas. Estamos agora na 5ª temporada e nossa responsabilidade aumenta a cada ano, junto com a alegria de termos cada vez mais gente junto com a gente, ouvindo, comentando, opinando, compartilhando suas ideias conosco e com toda a comum unidade do GAC. Aqui no podcast queremos esperançar, como diz um grande professor brasileiro. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Junto com vocês vamos tentar adiar o fim do mundo e construir um mundo melhor e mais justo. Junto com vocês, vamos esperançar o GAC. Venha conosco. Está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá! Para todo mundo que está aí lavando a louça, colocando as roupas na máquina, passeando com o cachorro, estudando a nova DD 56 da CETESB, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 199, isso mesmo, 199 do podcast Áreas Contaminadas. O podcast é editado por Lilian Coriaço Riz e é oferecido pelas queridas colaboradoras e pelos queridos colaboradores financeiros do Apoia-se. Esse apoio feito na campanha do Apoia-se nos ajuda muito pela questão financeira e nos ajuda especialmente, principalmente, porque é uma bela demonstração de carinho e consideração com a gente. Quando fazem isso, essas pessoas conhecem e reconhecem que estamos fazendo um bem para todo o mercado do GAC. Implicitamente elas nos dizem continuem. Então, em nome de toda a família ECD, muito obrigado a vocês, apoiadores e apoiadoras. Inclusive, na semana anterior tivemos a grande felicidade de recebermos mais um apoio financeiro nessa campanha. Recebemos o apoio da Nayara Menezes. Ficamos muito felizes em ter você, Nayara, ao nosso lado nessa caminhada de construir coletivamente e de esperançar as pessoas queridas do GAC. Quem também quiser e quem também puder contribuir financeiramente conosco, faça como a Nayara, é bem simples, basta entrar no site apoia.se/ECDambiental, tem tudo muito bem explicadinho por lá. O podcast Áreas Contaminadas conta com 4 empresas patrocinadoras, que nos permite ler, nos permite estudar, discutir, conversar, elaborar os episódios todas as semanas. E nos enche de orgulho, porque empresas dessa grandeza, dessa magnitude, dessa importância no GAC, quererem unir as suas marcas ao nosso trabalho. Isso para nós é uma grande vitória, isso é um máximo. O patrocínio Master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e para remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Os patrocinadores ouro são a EBP Brasil, a Vapor Solutions e o laboratório E-Consulting. Agradecemos demais a essas 4 empresas. Bom, esse é mais um daqueles episódios um pouco mais curtos, de certa forma técnicos, direto ao ponto, onde eu faço uma explanação com um comentário sobre um tema específico. Pensamos que esse tipo de episódio mais curto, mais direto, é importante para ajudar as pessoas, falando de temas que discutimos no SENAC, na BNT, em reuniões da ESAS, em universidades e tal, mas nem todo mundo tem acesso fácil. Então a ideia é intercalar as entrevistas com esses episódios técnicos um pouco mais curtos. E a ideia para esse episódio, em particular, veio de perguntas e conversas que eu tenho ouvido, tenho participado nos cursos do SENAC e da ESAS, nos corredores do SENAC, mas especialmente no mais recente painel de debates do SENAC, ocorrido em junho de 2024. Um dos debatedores, defendendo a tese que o setor imobiliário não precisa cuidar da água subterrânea, por supostamente não ser a obrigação dele, disse, entre outras coisas, que exigir a potabilidade da água é uma tese jurídica vencida, porque a recuperação integral do dano foi superada e não tem lastro técnico, não tem lastro jurídico. Mas afinal, o que é essa recuperação integral do dano? Tem a ver com o padrão de potabilidade? Tem a ver com voltar aos tempos pré-humanos da ocupação da cidade de São Paulo? Tem a ver com conseguir o valor zero de concentração? Tudo isso é meio nebuloso, meio controverso. Então vamos tentar esmiuçar um pouco disso no episódio. Todo GAC, todo gerenciamento de áreas contaminadas é fundamentado no conceito do risco. Nós falamos sobre o conceito de risco, desenvolvemos melhor esse tema,
como descobrimos, como quantificamos o risco no episódio 145 do podcast, que recomendo que vocês ouçam. No GAC, tudo que nós fazemos, as metas de remediação, a área ser considerada contaminada ou não contaminada, padrões de potabilidade, etc., tudo isso é baseado no conceito de risco. Mas como essa história começou, né? Eu conversei com o Rodrigo Cunha recentemente sobre o início do GAC no Brasil, e uma das coisas que ele me contou é que, acompanhando pela CETESB um dos primeiros casos aí de áreas contaminadas no Brasil, ou o primeiro caso reconhecido como de poluição do solo, não havia ainda o conceito de áreas contaminadas aqui no Brasil, né? Era um caso de resíduos de uma indústria química, os resíduos que foram enterrados inadequadamente. E na recuperação da área também não havia o conceito de remediação, havia a recuperação da área. E essa recuperação era basicamente escavar, retirar os resíduos inadequadamente depositados e destiná-los adequadamente. E aí, durante o trabalho, surge a primeira grande dúvida: escavar até onde? Até onde não se observar o resíduo visualmente, mas esse resíduo pode ter lixiviado, pode ter entrado nos poros do solo. Essa possível lixiviação ou a lixiviação real deveria ser escavada também. E como medir isso em campo, né, ou em laboratório? Como medir isso, que está bom, que não está bom? Visualmente, né, tatilmente, visualmente, inalando o odor do resíduo com algum equipamento de campo, mandando a amostra para o laboratório. Mas que laboratório? Qual a concentração que seria considerada uma concentração alvo, né, concentração limite? É complicado, né? Uma tarefa bastante complicada, principalmente no início do GAC, onde não se tinha nada, né? Não havia nenhum equipamento que conhecemos hoje no GAC. Lembrando, né, isso era a década de 80, não havia nenhum equipamento que conhecemos hoje para o uso do GAC. Embora houvesse alguns equipamentos de outras aplicações que eram adaptados, também não havia laboratórios especializados no Brasil, não havia internet, não havia a Constituição atual, que foi promulgada em 1988, né? A CETESB tinha pouco mais de 10 anos de fundação. Então, praticamente tudo nessa história foi construído quase do zero absoluto. Bom, com essa dúvida, o pessoal cuidava do caso, né, desse primeiro caso de áreas contaminadas no Brasil, tinha que ter uma precaução, pois tinha que cuidar da saúde das pessoas, né, da questão ambiental, que era para isso que eles estavam lá, mas não era possível escavar indefinidamente, né, até o centro da Terra, até porque isso teria que ser destinado depois. E aí, consultando os pares da EPA e da Europa, principalmente Alemanha e Países Baixos, que tinham se deparado com essa questão pouco tempo antes, o Brasil, né, e a CETESB estabeleceram os padrões aceitáveis, que era o chamado limite seguro para o receptor. Como era muito difícil, eu estou resumindo aqui, né, mas como era muito difícil ver todos os possíveis receptores da biota, todos os organismos vivos, estabeleceu-se que os padrões eram aqueles que poderiam causar algum dano à saúde humana. Esse é o padrão inicial para se estabelecer se uma área está contaminada, se uma amostra apresenta concentração acima do padrão, né? Se existe essa contaminação a partir dessa amostra. E qual é o padrão? O padrão é o limite de concentração que pode causar dano a algum bem a proteger. E o principal bem a proteger, nesse caso, seria a saúde humana. Mas como sabemos o limite que uma substância pode ter para que não cause dano à saúde humana? Afinal, como disse o Paracelso, a dose é que faz o veneno. Então, a partir de quanto que passa a ser veneno? Esse padrão, como dissemos mais detalhadamente no episódio 145, é dado pelos estudos toxicológicos. Basicamente, são feitos testes com animais, né? Infelizmente, são feitos testes com animais, onde são administradas diferentes doses de uma substância química para grupos de cobaias diferentes. E, posteriormente, esses grupos são observados para avaliar qual a taxa de dano aos órgãos, fígado, rim, pâncreas, coração, sistema nervoso central, ossos, etc. E nesses estudos é estabelecida a chamada dose de referência, ou seja, abaixo dela, abaixo da dose de referência, nenhum dano à saúde foi observado, já considerando fatores de segurança. Se a substância for carcinogênica, ou seja, que ela possa causar câncer, não haverá uma dose segura, uma dose que não causa câncer, mas são estabelecidos fatores de segurança para obter a dose de risco aceitável, que é 10 a menos 5, ou seja, a dose que causaria um câncer a cada 100 mil pessoas expostas à substância, àquela concentração de substância química. E aí a dose é dada em miligramas ou em microgramas da substância por quilo de peso corporal do receptor, da pessoa humana, por dia. Depois são feitos cálculos muito parecidos com o que estão na planilha de avaliação de risco da CETESB para relacionar essa dose máxima por peso corporal
para as concentrações máximas admitidas em solo, em água subterrânea e ar ambiente, calculando-se médias de massa corporal, área de pele que pode entrar em contato com a substância, quanto ar é inalado por dia por uma pessoa, quanto de água a pessoa bebe por dia, e essas coisas. Com isso, essas médias, todos esses cálculos todos, são obtidos os padrões, são desenvolvidos, são criados os padrões ambientais. Por exemplo, o padrão de potabilidade, a concentração de potabilidade, os valores de intervenção da CETESB, os valores de intervenção da CONAMA 420, os Regional Screening Levels da EPA e outros padrões ambientais. Então, esses padrões são criados a partir dos dados toxicológicos transformados em dose por quilo da pessoa para dose no ambiente. Assim, dá para a gente dizer que as substâncias químicas que foram estudadas, que têm os dados toxicológicos cadastrados, têm nos valores de intervenção uma concentração relativamente segura, que provavelmente não vai causar dano à saúde humana. Mas, todo mundo deve estar percebendo, tem uma série de poréns aí, Um deles é o seguinte: será que foram feitos estudos suficientes para determinada substância química? E os efeitos sinérgicos de duas ou mais substâncias que eventualmente podem causar danos ao mesmo órgão? Ou simplesmente o efeito sinérgico de duas substâncias para qualquer órgão? E a suscetibilidade individual da pessoa àquela substância por qualquer fator genético ou um fator individual qualquer? E provavelmente a maior de todas as incertezas: e as dezenas de milhões de substâncias químicas que existem e não foram ainda submetidas a testes toxicológicos? Em princípio, uma substância criada pela indústria química, petroquímica, farmacêutica, alimentícia, sei lá, e essa substância não causa dano à saúde, até que seja obrigado a testar e os testes digam que ela faz, que ela causa dano à saúde. Enquanto não há teste, não há dano. O DDT, por exemplo, é considerado maravilhoso pela sua aplicação, salvava vidas ao combater pragas, ao combater insetos vetores de doenças que matavam milhões de pessoas, até que lá na frente se descobriu que o DDT causava muitos danos, e danos muito severos à saúde. Os PFAS, quando foram criados, foram uma maravilha, um revestimento muito eficiente, pouparia tempo, dinheiro, melhoraria a qualidade de vida das pessoas e tal. Os plásticos, os microplásticos, enfim, a lista é muito grande de substâncias químicas que pareciam boas, pareciam saudáveis, e depois se comprovou que não eram. Então, essas substâncias, dezenas de milhões de substâncias que foram criadas aí nos últimos anos, e a gente não tem dado toxicológico. Dando um exemplo muito simples, os hidrocarbonetos de petróleo. Quanto mais carbonos na cadeia, maior o número de isômeros possíveis. Isso vai chegar aí a bilhões, bilhões de possíveis substâncias químicas diferentes umas das outras. Quantos desses bilhões foram testados? Quantos dessas bilhões de substâncias diferentes são quantificáveis e com um padrão reconhecido? Bom, então estamos ainda arranhando a superfície do eventual risco dos chamados TPHs, mas isso é uma outra história. Bom, concluindo essa parte, então, embora o GAC se apoiar nos riscos à saúde humana seja um negócio cientificamente defensável e provavelmente seja a única maneira possível de se fazer esse gerenciamento, esse controle, essas tomadas de decisão, nós não podemos estranhar nem condenar que as pessoas fiquem com o pé atrás em relação a isso, especialmente aquelas pessoas que não têm todo o conhecimento técnico e científico sobre essa questão do risco. Para nós já não é tão fácil saber tudo isso, imagine para quem não é da área. Isso, como esperado, aconteceu, As pessoas ficaram preocupadas, isso aconteceu, houve controvérsia e teve uma grande repercussão. O burburinho, o barulho começou com bastante força após a publicação da Lei Estadual 13577 em 2009 aqui no estado de São Paulo. Um conhecido promotor, e para quem não sabe, os promotores são membros do Ministério Público, ou MP, que tem a prerrogativa estabelecida na Constituição de 88 de poderem propor ações civis públicas, ou seja, os promotores são aqueles profissionais do mundo jurídico que representam a sociedade, que têm como cliente os chamados interesses difusos, que são a sociedade como um todo. E aí esse promotor questionou a constitucionalidade da Lei 13577 de áreas contaminadas porque o GAC não deveria se basear em risco, e sim deveria se basear no que dizia a Constituição. Constituição que falava e fala em meio ambiente equilibrado para as futuras gerações. Esse promotor específico defendia que isso significava que toda intervenção, toda adição de substância química no ambiente deveria ser revertida e que o risco era balela, era uma espécie de desculpa para não fazer o que devia ser feito. E a CETESB, na opinião dele, estaria ajudando os poluidores. Bom, o mercado todo, e a CETESB incluída, bateu forte no promotor,
Mas como o MP é um organismo bastante poderoso, ou pelo menos era naquele tempo, artigos jurídicos foram escritos em favor da tese que se chamava de reparação integral do dano, ou recuperação integral da área, e inúmeros e incansáveis debates foram travados em todos os eventos de áreas contaminadas que existiam de 2009 até mais ou menos 2018, 2019. Então foram 10 anos de bastante debate em todo o evento de áreas contaminadas, tinha essa conversa, tinha essa história. A tese da reparação integral tinha até um certo sentido filosófico, mas tinha pouca ou nenhuma aplicação prática. Defensores dessa tese da reparação integral, da recuperação integral, pediam um retorno ao chamado status quo ante. Status quo ante é uma expressão em latim que diz, que significa que a condição do meio deve voltar à condição anterior à sua contaminação. Por diversas vezes, o promotor disse querer a concentração zero da substância química no meio. Provavelmente, essa ideia é jurídica, é filosófica, mas também ela traduz o medo, por conta de tudo aquilo que nós falamos no início desse episódio, das incertezas sobre estudos toxicológicos, incertezas sobre efeitos sinérgicos, incertezas sobre substâncias que não têm dados toxicológicos. E esse receio, uma pessoa que não é técnica e ao mesmo tempo tem poder e tem voz, gera grandes repercussões, como foi o caso dessa ideia do status quo ante. E aí foram feitos muitos questionamentos, como por exemplo, então nós temos que voltar ao tempo do Pedro Álvares Cabral, e até essa fala é uma fala esquisita, até de certo ponto eurocêntrica, vamos chamar assim, porque antes do Pedro Álvares Cabral, muito antes do Pedro Álvares Cabral chegar no Brasil, já tinha muita gente, muitas pessoas morando no Brasil. Então, talvez a pessoa queira se referir ao anterior à ocupação humana, em São Paulo e no Brasil. Porque a ocupação humana por si só traz efeitos no meio, e são efeitos que podemos chamar assim de irreversíveis, pelo menos numa escala de tempo humana. E aí foram feitos questionamentos econômicos ao Ministério Público, mas o questionamento econômico não adiantava. O que eu particularmente acho até correto, A sociedade não deve se pautar por desejos econômicos de A ou B. Mas um questionamento que era um pouco mais técnico serviu para minar, ou derrubar, ou enfraquecer essa tese do status quo ante. E o questionamento técnico era mais ou menos assim: como saberíamos que chegamos no status quo ante? Bom, primeira coisa, pela segunda lei da termodinâmica, não é possível a gente retornar à condição original, não é possível retornar ao status quo ante, porque a entropia só aumenta. Se derrubarmos uma árvore, por exemplo, não tem como colocá-la de pé de volta, como colar a árvore de volta. A física não deixaria acontecer isso. Então a física, por conta da segunda lei da termodinâmica e outras coisas, não deixa acontecer, não deixa retornar à condição anterior à poluição, à condição anterior à contaminação. Um outro ponto técnico muito, muito importante é que não tem zero, não dá para a gente exigir uma concentração zero, porque na química analítica não tem zero, só tem uma concentração não detectável. Tudo isso tem curva de calibração, tem análise estatística, tudo isso que vocês já sabem, mas não dá para a gente falar, olha, aqui não tem nada, é zero a concentração dessa substância. Então isso não existe, não tem como conseguir isso. E o terceiro questionamento técnico, o conceito de risco era aceito cientificamente, internacionalmente, e a ausência do risco poderia ser entendida juridicamente como um meio ambiente equilibrado, então a ausência de risco respeitaria a Constituição. Então esses três grandes argumentos juntos, deram uma minada aí, na ideia do Ministério Público e do promotor de querer a recuperação integral. Mas a discussão ainda permanecia, Foram 10 anos quase, de discussão. Permanecia um pouco com chacota no nosso meio, um pouco como temor no mercado, medo do mercado, porque se o MP entrar na história, toda a remediação já aceita pela CETESB, toda a reabilitação de área já feita pela CETESB, teria que ser revista. Todos os casos encerrados seriam reabertos e tal. A CETESB sempre se posicionou tecnicamente e juridicamente a favor de usar o risco como critério, inclusive incluindo como bens a proteger ali os corpos d'água, os aquíferos, os ecossistemas, e cada qual aí teria sua avaliação de risco própria. O MP, no início, comprou a tese do promotor, mas essa tese começou a ficar enfraquecida, porque tecnicamente não tinha muito embasamento, como nós acabamos de falar, e porque havia muita pressão dos órgãos de governo,
como a CETESB, também havia uma pressão ainda maior, né, muito maior, eu diria, do mercado, do setor econômico mais forte, que são as indústrias e a construção civil e tal. Então, embora o promotor fosse alinhado politicamente com os governos estaduais da época, havia pressão desses outros aliados, que têm muito mais força, né, para que a ideia aí de recuperação integral fosse revista. Isso andou e essa tese acabou caindo por terra. Bom, até que algumas coisas aconteceram mais ou menos ao mesmo tempo, né? Primeiro é um trânsito em julgado de uma sentença, de um recurso nas Cortes Superiores do Brasil, e esse julgado disse que não era necessária a recuperação integral de uma área, esvaziando aí a tese da recuperação integral. Uma segunda coisa que aconteceu mais ou menos simultânea foi a publicação da DD 38, que detalhava conceitos, né, e amadurecia o debate. E a terceira condição que aconteceu simultaneamente, me parece, que foi o possível amadurecimento e convencimento daquele promotor, que mudou um pouco a sua ideia, né? Com o passar do tempo ele mudou um pouco a sua tese e ele passou a exigir algo que convergia com o que a CETESB queria na publicação da DD 38, que é a recuperação da condição ambiental aos níveis de risco aceitáveis para todos os cenários, não aos níveis antes de ocorrer, né, a concentração zero, a recuperação integral da área e tal. O promotor passou a querer mais ou menos o que a CETESB queria, recuperação da condição ambiental num nível de risco aceitável, mas aceitável para todos os cenários. Porém, aí, nesses debates aí que ocorreram pouco depois da publicação da DD 38, os ânimos já estavam exaltados, né, e as discussões anteriores também já tinham sido feitas, deixado marcas, né, de um lado, do outro lado, no mercado, na CETESB, no promotor. Isso tudo, essas marcas não deixaram que a CETESB e o MP se entendesse, assim, definidamente se entendesse. E o mercado jogou com essa dubiedade, indo junto com a CETESB, né, para defender os padrões de risco, mas já colando assim a pecha no MP, a ideia é que exigir o padrão de potabilidade da água é equivalente a exigir recuperação integral. Então, como eles estavam do lado da CETESB, a CETESB ficou embaralhada nessa história e achou que uma parte da CETESB, pelo menos, se convenceu de que exigir potabilidade da água é o mesmo que exigir recuperação integral. E aí, como o promotor e a CETESB não se entendiam, não se entenderam, né, me parece que a CETESB ficou também do lado do mercado ao deixar algumas pontas soltas, que permanecem soltas até hoje. A CETESB achava que o promotor ainda queria recuperação integral. O promotor se referia ao padrão de potabilidade de água como reparação integral, embora padrão de potabilidade de água não seja reparação integral. O mercado ficava do lado da CETESB, portanto, do lado da avaliação de risco e contra a recuperação integral exigida pelo MP. Então, ficar do lado da avaliação de risco favorecia o mercado. Mas isso, como eu falei aqui, né, é um falso debate. A avaliação de risco não é oposta à potabilidade. Então, nesse momento, em 2017, 2018, já não se falava mais em status quo ante, nem o promotor mesmo dizia isso. Essa status quo ante, a recuperação integral da área, concentração zero, é uma tese superada. Havia consenso e há consenso, portanto, que as áreas contaminadas deveriam e devem ser reabilitadas, não recuperadas até a situação anterior à entrada das substâncias químicas no meio. O que confunde as pessoas até hoje é que potabilidade da água é baseada em risco. As pessoas acham que não, mas a potabilidade da água é claramente baseada em risco. Os padrões de potabilidade são estabelecidos da mesma forma que iniciamos aqui falando nesse podcast, com base em estudos toxicológicos, e depois em modelos de massa corpórea, ingestão diária de água, e etc., para se chegar no valor de concentração de água da potabilidade. Então, esse valor de potabilidade é definido pela toxicologia, pelos padrões de risco, ou seja, com a concentração máxima que não causa dano à saúde humana, né, para substâncias não carcinogênicas, e para a concentração máxima cuja chance da pessoa que ingeriu aquela água desenvolver câncer seja menor que 10 a menos 5. O padrão de potabilidade, o limite de potabilidade, é totalmente baseado em avaliação de risco. Só que o que as pessoas pensam ser gerenciamento baseado em risco é somente aquela história de termos concentrações no solo ou na água subterrânea, geralmente na água subterrânea,
essa concentração está acima dos padrões legais, portanto acima da potabilidade, portanto com risco à saúde humana se alguém ingerir essa água, mas a ideia é de deixar essa água lá, fazer uma avaliação de risco à saúde humana para um outro cenário real. O mais usado é o cenário de inalação de vapores em ambientes fechados, ou seja, modelar por meio da avaliação de risco quanto dessa substância química na água vai particionar para a fase vapor na zona não saturada, migrar por essa zona não saturada, entrar em uma edificação e o receptor inalar essa substância e ter um dano à saúde. Fazendo essa modelagem, chamada de avaliação de risco, por meio da planilha de avaliação de risco da CETESB, a pessoa vai quantificar o risco disso tudo acontecer. E se o risco disso tudo acontecer for maior que o aceitável, a concentração na água, para esse exemplo que eu estou dando, a concentração era na água, a concentração na água terá que ser reduzida até o limite aceitável para que essa partição não ocorra, para que esse modelo não ocorra. Ou seja, a concentração na água tem que baixar até atingir as CMAs, concentrações máximas aceitáveis. E essa é a famosa meta de remediação. Então, atingiu a meta de remediação significa que você atingiu a concentração máxima aceitável para que a partição dessa substância química da água para o ar do solo não vá gerar um risco à saúde humana para quem inalar essa substância, tá? Mas a substância está na água, tá? Bom, isso acontece, isso é importante, essa avaliação de risco é importante, olhar para esse cenário e deve ser feito. Porém, nós não devemos esquecer que há um risco remanescente, que é o risco de ingestão da água subterrânea. Esse risco, por não ser real naquele momento, naquele cenário, é deixá-lo de lado, por meio de uma medida de controle institucional. De, por exemplo, o mais usado, restringir o consumo de água subterrânea, fazer o polígono de restrição de água subterrânea. Isso é um papo para outro podcast, mas essa água subterrânea não é do poluidor, não é de quem contaminou, não é do dono da área. A água subterrânea é um bem público, e o bem público que sofreu um aporte de substância química. Todos concordamos que não é possível voltar à concentração zero, nem medir a concentração zero, não é possível retirar toda a substância química da água, mas é preciso que essa água, no mínimo, seja possível de ser usada sem que haja risco à saúde humana em algum momento. Exigir que não haja risco é muito diferente de exigir a reparação integral, e a CETESB, na DD 38, exigiu que não haja risco. E a DD 38, como eu disse, deixa isso muito claro, ao permitir a reabilitação da área, mesmo com esse risco remanescente. Porém, a mesma DD 38 exige que haja um plano para reduzir a níveis aceitáveis todos os riscos. Isso inclui o de ingestão de água. Logo, é ou deveria ser obrigatório o monitoramento, no mínimo monitoramento da água subterrânea, até que essa água subterrânea fique com concentrações abaixo do risco para ingestão. E precisa ter um plano para que isso aconteça no tempo previsto pelos responsáveis. Então, os responsáveis vão prever o tempo que isso vai acontecer, que a concentração vai baixar até que não haja risco para ingestão de água. 5 anos, 10 anos, 30 anos, 50 anos. Preciso que tenha um plano e preciso que seja monitorado. No entanto, a IT 39, também da CETESB, veio para desobrigar um setor, no caso o setor imobiliário, de fazer esse monitoramento. Desse setor imobiliário, de reabilitação, de reutilização das áreas, é exigido apenas que os riscos para os cenários reais, cenários atuais, sejam mitigados, sejam reduzidos a níveis aceitáveis. E o risco de intrusão de vapor é o mais evidente nisso aí, e tudo bem. Ainda que haja concentração acima do permitido da água subterrânea, se não tiver o risco para o cenário de intrusão de vapor, está tudo certo. O setor imobiliário pode fazer a sua reutilização da área e tudo certo. No painel de debates, quando questionado sobre essa obrigatoriedade de recuperar todos os riscos, de mitigar todos os riscos, traduzindo, de monitorar a água subterrânea até que o padrão de potabilidade seja restabelecido, além dos argumentos econômicos, os debatedores, na verdade, os debatedores que defendiam o setor imobiliário, e eram quase todos os debatedores para defender o setor imobiliário, esses debatedores alegaram que a ideia da recuperação integral havia sido superada juridicamente. E o debatedor que falou isso tem razão. A ideia da recuperação integral havia sido e foi realmente superada juridicamente.
Porém, não é disso que se trata. Recuperação integral não é a água voltar ao padrão de potabilidade. Ou, melhor dizendo, a água voltar ao padrão de potabilidade não é recuperar integralmente a área, não é voltar ao status quo ante. Resumindo, a recuperação integral é uma tese superada juridicamente, tecnicamente, porque não é possível restaurar integralmente o meio, retornarmos à condição anterior à contaminação, não por uma questão econômica, mas pela própria entropia, né? Mas o padrão de potabilidade da água subterrânea não é recuperação integral, como já falamos muitas vezes aqui, né? Recuperar o padrão de potabilidade é uma decisão baseada em risco à saúde humana, com todas as suas vantagens e todas as suas incertezas. Então, padrão de potabilidade é menos restritivo que a recuperação integral idealizada lá atrás por aquele promotor. Porém, padrão de potabilidade, restabelecer o padrão de potabilidade é necessário, é exigido pela DD 38 e não vem sendo nem buscada nos casos do GAC. Sequer se pensa sobre isso, sobre buscar a potabilidade. Só se pensa em fazer avaliação de risco para intrusão, colocar um polígono de restrição e tchau mesmo. Decisão baseada em risco não é só o que diz a avaliação de risco à saúde humana da planilha da CETESB, é todo o conceito que está por trás do GAC. Me parece ser a única maneira possível de gerenciarmos as áreas contaminadas, gerenciando os riscos, mas eles precisam ser realmente avaliados e totalmente avaliados e gerenciados, não abandonados à própria sorte e avaliados só uma parte, né, só por uma parte da história. A água subterrânea é um bem de uso comum, um direito humano, e ser usável, né, a água subterrânea ser usável sem riscos é tarefa fundamental para todos nós do mercado. Acho que esses são os principais pontos de destaque aqui do nosso episódio, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, algum questionamento, é só falar, né? Espero que tenham gostado desse episódio, espero que eu tenha conseguido levantar os principais pontos de debate. Se você tem algum comentário, pergunta, observação, se discorda, é só fazer como algumas pessoas costumam fazer com frequência aqui nesses episódios, me manda um comentário, me manda uma mensagem que a gente continua esse debate, ou em outros episódios, ou na newsletter, assim todo mundo ganha, todo mundo aprende. Agradeço então demais a atenção de vocês. Nós da ECD Training continuaremos lutando lado a lado com vocês para esperançar esse mundo, lutando também para que ele seja melhor e mais justo para todo o planeta e para as futuras gerações. Siga a gente nesse podcast, né? No Spotify é canal podcast Áreas Contaminadas, no YouTube é canal ECD Training, temos um canal no Telegram, temos o Instagram, @ECD Ambiental, temos a newsletter, muito legal a nossa newsletter, assine a nossa newsletter e vamos em frente, fiquem conectados conosco. Agradeço mais uma vez aos nossos queridos e às nossas queridas colaboradoras financeiras do Apoia-se e agradeço aos nossos patrocinadores a Clean Environment Brasil, a Vapor Solutions, a EBP Brasil e o Laboratório Consulting. Especialmente agradeço a vocês que nos ouvem todas as semanas. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua conosco. O site é apoia.se/ECD Ambiental. A todos e todas vocês, muito obrigado e até a semana que vem.